negócio é o seguinte, o Bairrista FC começa com alguém almoçando. Incrível isso. Um programa que transmite um almoço. E começa com alguém tocando. Ou tocando banjo, ou tocando cavaquinho. É isso? Por onde eu vou, Kleber? Por onde eu me movimento? Pelo almoço ou pela música? Pela música, né? Até para brilhantar o Almoço com as Estrelas, né? Que é o nosso novo quadro no programa, né? Perfeito! Ayrton Rodrigues... Não, Ayrton... Lolita Rodrigues e Ayrton, não me lembro o nome dele, o sobrenome dele aqui. Isso era na década de 60 na televisão. Então vamos fazer o seguinte, o Baldassi está no vinho. Hã? Não era o Corte Real? Não. Isso era outro aí. Almoço com as Estrelas era todo sábado ao meio-dia. O que tu tá tomando, Baldasso? Tô tomando chá. E o que eu vou me acusar, e o que eu estava comendo, eu fiz para minha esposa hoje um risoto de fungo. Mas tá devendo na praça. Ayrton Rodrigues, Silvio. Acho que eles... Ayrton Rodrigues, Lolita Rodrigues. Isso aí. Né? A Lolita, grande amiga da Hebe Camargo. Era isso aí. Eu acho até que era um casal. Casualmente com os Rodrigues, eu acho que eles eram casados, se não me engano. Mas eu quero Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Belo, as três grandes amigas históricas. Sim. E Lolita Rodrigues cantou o hino da televisão em 1950, na inauguração da TV Tupi, do Assis Chateaubriand, porque quem cantaria seria a Hebe Camargo, mas a Hebe Camargo saiu para namorar. Então ela não estava no dia em que a televisão brasileira estava sendo inaugurada, por isso o hino da televisão brasileira foi cantado pela amiga dela, pela Lolita Rodrigues. Desculpe a minha doce ignorância, mas Lolita Rodrigues é viva ainda? Não. Sim, senhor. Sim? Opa, é. Sim, senhor. Não mata ela antecipadamente aí, cara. Pelo que eu sei. Aí, quem morreu foi a Nair Belo, né? Nair Belo. A Lolita tem 90... A Lolita tem 91 anos. A impressão que tá viva. Ela tá viva, é 91 anos. 91 anos. Então, olha só. Quem morreu foi a Nair Belo. Resistido bem. Como é que é? Quem morreu foi a Nair Belo. Exatamente. Das três, né? Bom, então vamos fazer o seguinte... Em homenagem a estas três damas da televisão brasileira, vamos com alguma coisa no cavaquinho de Júnior Maicá. Na verdade Bom, eu fui desafiado, né? Peraí. Não te explica, cara, não te explica. Sai tocando. Não, é que assim, ó, o Silvio ficou com essa ideia aí de que era pra eu tocar, enfim, eu não sou um grande tocador, né? E aí tem a questão do cavaquinho e do banjo, aí eu trouxe o banjo... Porque o cavaquinho é um instrumento... o banjo é um instrumento percussivo, né? Essa parte aqui do meio, ó, que aliás está assinada aqui, depois eu vou dizer quem assinou, é uma pele, né? Uma pele, um couro de... Ó. É um couro que tu afina ele, né? E o cavaquinho é um instrumento todo baseado na madeira, né? A madeira importa, o tom de cor da madeira, enfim, tudo influencia no som. O banjo não, o banjo é uma mistura, né? É o braço do cavaquinho... Foi um instrumento que quem primeiro deu a dica do banjo foi o Mussum, né? O Mussum dos Trapalhões. Porque o pessoal fazia roda de samba lá no Cacique de Ramos sem instrumento, sem microfone, sem ligar nada, né? Era tudo no gogó. E o Mussum viu esse instrumento na França, né? Um banjo normal, né? Um banjo que os americanos usam bastante, o banjo country. E aí eles pegaram o corpo do banjo, essa calota aqui, e colocaram o braço do cavaquinho. E como o banjo não... A questão da madeira, da cor, não influencia tanto, o que importa é mesmo aqui, começaram a surgir uns banjos personalizados, né? Aí eu fiz o meu em homenagem ao Baldasso, que é esse aqui, ó. Gostou, Baldassinho? E aqui que horror, cara. Pelo amor de Deus. E aqui tem a assinatura do Danley, né? Que é um dos meus maiores ídolos aí do Grêmio. E aí tá aqui o banjo, ó. Gostou, Baldasso? Eu sabia que tu ia gostar. Cara, essa parte aí... Estragou tudo. Estragou tudo. Eu tava com expectativa de estiver tocando. Eu quero que vá pro inferno agora. O banjo é uma coisa. A parte final eu entendo, que é a provocação ao Baldasso. A outra é a parte técnica, de explicações sobre banjo e cavaquinho. Quando ele estava dando ninguém pediu. Pediu a explicação técnica. Quando ele estava dando a explicação técnica, eu concluí o seguinte: não deve tocar bosta nenhuma. Então assim, ó, eu vou tocar um pouquinho, tá, pra vocês. Já que fui desafiado.
Pronto. Paguei minha aposta. Ué, só isso? Não vai cantar nem nada? Não, não canto nada, não sou cantor. Deus o livre. Se eu cantar aqui, o pessoal vai embora. A audiência cai vertiginosamente. Vem cá, Kleber, uma roda de samba com esse rapaz dura 15 segundos. Não, mas eu tenho uns amigos bons. É a parceria muito forte, né, da turma do Maiká. Mas essa ideia aí, se ele tocar, a audiência vai embora, acho que é uma boa ideia. A gente pode começar um programa sem o Maiká, né? A gente faz outro daí. Bom, a gente tá começando. Eu honestamente, eu achei que ia ter 1 minuto, mais ou menos, de música e ele cantando alguma coisa. Não deu, Baldasso. Então só me... Imagina se deixa os 10 últimos minutos pro... Agora, no final, vamos fazer uma participação especial do banjo do Júnior Maiká. O programa fica tocando vinheta e comercial até 2 da tarde. Só calhar. Um eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu não sou um bom músico, não sou um grande músico, nunca estudei. É tudo né? Eu sou autodidata, assim, eu arranho um pouquinho de cada coisa. Mas eu posso afirmar pra vocês com 200% de certeza que a coisa mais difícil na música de se fazer é cantar. Cantar é a coisa mais difícil de se fazer na música. Quem tem esse dom, tem. Nosso líder Zeca Pagodinho, por exemplo. Por exemplo. Porque a música, ela tem uma parte teórica que ela é muito matemática, né? Ela é lógica. E aí depois tem questões rítmicas, né? Por exemplo, vai tocar um cavaquinho, né? Tem a questão do ritmo. Muita gente diz que no cavaquinho o mais importante é o braço direito, né? Que é o da palhetada, enfim. Vai tocar um violão, vai tocar um piano, um teclado, enfim. Mas a questão de cantar, obviamente tem aula de canto, tu aprende a respirar, enfim, a respirar melhor, a colocar melhor as frases, a dividir, né? Como eles chamam. Agora, cantar mesmo, assim, quem tem isso, olha, é um dom, assim, é um privilegiado. É muito difícil. Cara, eu até falei no Zeca Pagodinho para fazer uma homenagem a ele, porque o Zeca Pagodinho é um negócio extraordinário. Mas ele tem uma coisa que poucos têm, que é um carisma extraordinário. Ele nem tem uma voz assim tão privilegiada, né? É afinado, evidentemente, como cantor de samba, de pagode. Mas o carisma do Zeca Pagodinho, acho que ninguém tem nesse país. Isso realmente, para mim, pelo menos, impressiona demais, né? E mostrou eu não vi a live dele. Diz que a live dele foi muito, muito boa, né? Vocês viram ou não? Eu assisti. Alguma coisa eu vi. Eu assisti, Silvio. O Zeca não queria. O Zeca ele toca, mas ele não toca, né? Ele diz que não toca. Ele toca alguma coisa assim, arranha, né? Mas ele não toca o suficiente. Enfim, não toca mais há muito tempo, né? Pra se acompanhar, digamos assim, né? Ele não é um cara que toque junto com a banda algum instrumento. Ele canta, né? Então ele não queria fazer. Ele disse que foi convencido até na live ontem. Ele falou: olha, que bom que foi legal, que bom que vocês me convenceram, enfim. Porque eu acho que ele tava meio arredio, assim. O Zeca é um cara meio, né, diferente, assim, né? Tem uma cabeça diferente. Aí parece que ele foi convencido e gostou da experiência. Ficou um papo de que pode ser que tenhamos uma outra edição. Foi rápida a live, foi 1h30, né? Tem lives aí que estão durando 4, 5 horas. O Zeca tocou 1h30. Uma banda bem reduzida, com bastante espaço entre eles, né? E, enfim, mas foi muito legal. O Zeca, pra mim, assim, a gente, pra quem gosta de samba, né? Quem gosta de música brasileira, enfim, o Zeca é bom a gente curtir ele, assim, é como tá vendo o Messi jogar, é como ver o Garrincha jogar, como ver o Zidane jogar. O Zeca é um cara que vai demorar muito, muito tempo, assim, pra gente ter um cara parecido com ele, assim, nessa questão. Maiká, Zeca Pagodinho é pagode ou é samba? Qual a diferença? Qual a diferença entre o charme e o funk? É que assim, ó, o pagode era a reunião, né? O pagode era a reunião de... É um termo africano, né? Como quase tudo no Brasil, na música brasileira. O pagode é a reunião, era o ato de se juntar para tocar samba, né? E aí depois, nos anos 90, quando começou o samba tem... Enfim, o samba tá conosco, né, há mais de 100 anos e tal. Mas ali pela década de 70 e 80 tem uma grande revolução ali, que é essa turma do Cacique de Ramos, né? Do Fundo de Quintal, que é o Almir Neto, o Zeca, o Arlindo, surge o banjo, surgem instrumentos. E aí tem uma explosão no Brasil, na década de 80. E aí na década de 90 vem esse pagode romântico, né? O Raça Negra, o Só Pra Contrariar,
Aí depois, mais pra frente, vem aquela turma de São Paulo, Exalta Samba, Arte Popular, Catinguelê. Aí pagode virou um termo pra esse samba mais comercial, mais romântico, assim. Foi como a música gaúcha e a Tia Music, lembra? Então aí ficou o samba raiz, que é essa turma, né, de fundamento, como se diz, e o pagode, que é essa turma que é uma coisa um pouco mais descontraída, mais sem tanto apego à raiz, né, sem tanto apego à questão do samba, mais pop, mais midiático, mais mainstream, né? Então ficou mais ou menos assim, mas o pagode, a origem da palavra pagode é se reunir para tocar samba, né? Fazer um pagode, se juntar, geralmente ao torno de uma mesa, né, com um churrasco, uma cervejinha e fazer um samba. Maiká, tu sabe muito, né? Especialmente sobre a informação, a técnica de todo o processo. O que tu não sabe é tocar e nem cantar. Isso é verdade. Ficou provado no início do programa. Isso é mas verdade. O resto tu domina. Mas falando sério, essa explicação técnica sobre a diferença entre pagode e samba me pareceu interessante. Mas eu estou me lembrando agora... Benfica, isso é exatamente como tu no futebol. Tu sabe tudo de futebol, sabe falar sobre tudo que está acontecendo no campo, fazer toda a leitura, tu só não sabe jogar. É a relação do Maiká com o pagode. Na hora de cobrar pênalti decisivo lá em Osório, mete a bola na... O problema todo, o meu problema é que eu não tenho imagens para provar. Então eu vou ter que fazer que nem aquela reconstituição do maior gol do Pelé. Todos os meus lances. Eu ando até conversando com o pessoal de produção que está preparando a minha história jogando futebol, só que os meus lances vão ser assim, todos em computador. Tá? Reconstruído. Duas questões a respeito dessa biografia futebolística do Silvio, né? Essa reconstituição vai ter a duração do samba do Maiká, né? É só a introdução. E o Silvio jogava tão bem futebol que o professor de Educação Física no Industrial de Osório colocou ele para jogar basquete. Basquete ou vôlei? Ele escalava para jogar basquete ou vôlei. Quando ele escalava para jogar basquete, eu digo, Rutilio, por que tu tá me botando jogar basquete? Eu nunca fiz uma cesta na minha vida. Me deixa eu ir pro futebol, pelo amor de Deus, Rutilio. Não, tu joga no time da aula. Tanto do vôlei como do basquete. O vôlei, então, era um fiasco. Era no tempo da manchete. Buscar a bola por baixo, assim, aquele negócio assim. Vou te dizer, nunca dei uma cortada na minha vida. Mas isso aí isso é um desdém de vocês com outros esportes, viu? Basquete e vôlei são esportes muito legais. Principalmente o basquete. Não é dizer o Maiká. Sim, você só pensa em futebol. O problema é que o Benfica tem 1,57 m de altura. Ele não pode jogar esses esportes. Esse é o problema. Eu joguei uma vez com uma pessoa famosa, não vou dizer quem, que é da altura de Silvio Benfica, não é Lionel Messi, e que joga muito basquete. E no mesmo jogo... Tá, eu vou contar. E no mesmo jogo tinha uma pessoa muito alta que não jogava nada de basquete. Posso contar quem são? Deve. Uma vez teve um jogo aqui que a gente acabou indo participar, que era o governador Tarso, o time do governador Tarso no basquete contra o do prefeito Fortunati. O Tarso jogava bem, né? O Tarso jogava muito basquete, o Fortunati era do tamanho da cesta de basquete, não jogava nada. Viu? Tô te defendendo, Silvio Benfica. Não, até não precisa, porque se eu tinha uma especialidade quando eu jogava futebol, é dar balãozinho em sujeito de 1,85 m e 1,90 m, como esse rapaz aí que me provocou. Sabe que eu tô... Mas eu ia falar um negócio, só que a gente sai pra sacanagem, sobre a questão das lives. A gente tava falando do Zeca Pagodinho, né? Tentando falar sério agora. Eu lembro, cara, do nosso papo aqui, na primeira live que foi feita pelo Cristiano Araújo, eu acho que era. Não, o Gustavo Lima. Cristiano Araújo já faleceu. Já faleceu. Onde é que eu tô com a cabeça? Gustavo Lima, tá? Que ele colocou, se não me engano, 700, 800 mil pessoas no Instagram. E no dia seguinte a gente falou aqui no programa que foi um negócio assim completamente diferente, porque ali ele estava rompido com a Globo e estava, de alguma forma, tentando mostrar o seguinte: eu não preciso de televisão para fazer isso aí. E logo depois mais algumas foram feitas e a gente concluiu o seguinte: o futuro é esse, imediato. Sem a necessidade de uma ligação direta com emissoras de televisão e até, possivelmente, sem a necessidade daqueles shows tradicionais em estádios, em ginásios, esse tipo de coisa. Só que aí passou o tempo, cara, o tempo dessa pandemia, 45, 50 dias,
Cara, eu não aguento mais tantas lives. Como é que se administra essa situação, hein? Tá, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem vai ser... Tu tem razão. Esse processo da pandemia agora, o isolamento social, ele tá mostrando uma realidade em que as pessoas estão vendo que tem capacidade de fazer, tem capacidade de ter audiência, e o Gustavo Lima, de alguma forma, foi meio que revolucionário nesse processo. Ele chocou todo mundo, tendo mais audiência na live dele no YouTube do que teria se tivesse num programa do Faustão na Globo. Agora eu te pergunto o seguinte, esse movimento vale para música? Quando é que alguém do futebol vai chegar à conclusão de que dá para fazer isso também? Eu não preciso da TV. Quando é que isso vai acontecer? Eu ainda acho que nós temos um problema importante no Brasil de custo de internet e de qualidade de internet. Mas eu tenho certeza que há um amadurecimento gradativo para que um dia... Esses tempos o Atlético Paranaense fez um movimento assim. Mas nós vamos chegar um dia em que os times de futebol terão as suas equipes de transmissão, as suas equipes técnicas, os patrocinadores virão direto para as transmissões de cada time e não passando pela Globo, para a Globo dar uma rebarba para os clubes, e aí a revolução está feita. Mas eu acho que falta um tempinho para isso ainda. O que tu acha, Maicá? Silvio, os clubes têm nossos clubes brasileiros têm uma dependência muito grande da TV, né? E eu acho que foi por isso que sempre que se ensaiou alguma questão, alguma ideia de montar uma liga própria, né? Assim como a gente está vendo aí no futebol europeu, Premier League, La Liga, a primeira e a segunda divisão dos países tem uma liga própria, né? Fora da federação, e o resto é gerido, né, pelas federações. Aqui tudo é CBF e Globo, né, praticamente. Assim, o Globo praticamente define o calendário brasileiro. E os clubes têm muita temência a Globo, muita dependência pela questão financeira. Claro que a concorrência, quando a gente viu, por exemplo, que pintou o esporte interativo, né, quando veio forte, assim, a gente pode discutir se o esporte interativo estava pronto ou não para isso, mas a concorrência que ele trouxe para o debate gerou aumento de verbas, né? Os clubes se movimentaram, alguns clubes foram contra o acordo com a Globo, o Inter foi um deles, enfim. A questão do esporte interativo ter sido fraco no negócio, eu acho que é outra história. Mas acho que aqui vai ficar sempre muito difícil, né, no Brasil, essa questão dos clubes se unirem primeiro, né? Se agora, nessa crise imensa, eles não estão unidos, imagina quando, né? Quando irão se unir. E essa questão que o Baldasso fala, Silvio, eu estava refletindo esse final de semana aí sobre... eu conversando com o Edu aqui também sobre a questão dos jogadores, né? Porque, olha, os jogadores eles vão quebrar os clubes. Se os jogadores do Brasil não derem um passo atrás aí na questão dos seus salários, e do jeito que a pandemia está aqui, que eu acho que vai durar mais uns 3 meses, os jogadores vão quebrar os clubes. E assim, é bom eles aproveitarem esse contrato poupudo que eles ainda têm, porque vai ser o último. Depois da pandemia, os clubes vão ter uma oportunidade muito boa de fazer uma readequação financeira, né? O Flamengo, por exemplo, teve que parcelar 2 meses, olha só 2 meses de direito de imagem, ele parcelou em 10 vezes para 2021. Imagina a despesa... Sim, mas parcelou. Ninguém abriu mão de 1 centavo. E maio e junho. Tu imagina a despesa que não é o direito de imagem para ele ter que parcelar 2 meses só em 10, né? Então, são questões e questões aí, mas os clubes não são unidos e eu acho que essa pandemia vai deixar um legado difícil para os nossos clubes brasileiros, que se eles não se mexerem juntos, alguns deles podem acabar deixando de existir. Que tal, Kleber? Tem alguns clubes que já estão batendo as botas, né? O Corinthians, por exemplo, tem uma dívida de 110 milhões entre fundo de garantia e uma outra responsabilidade que deveria cumprir, né? E alguns especialistas já colocam isso como crise. Então, tem clubes que já estavam inviabilizados e tentavam ou tentam manter um status de grande estrutura. Eu acho que esse processo vai ser apressado a partir do coronavírus, e a gente está vendo aí um esforço muito grande de Grêmio Internacional. Pelo que o presidente Romildo falou em uma das suas entrevistas na semana passada, o Grêmio suporta, quem sabe, 1 mês e meio
E o João Patrício Hermann deu uma entrevista, acho que a Rádio Grenal, nesse final de semana, disse que a situação financeira do Internacional nesse momento é muito mais grave do que aquela enfrentada quando o Internacional caiu para a Série B, né? Que a reconstrução do Internacional passa a ser muito mais difícil. Só que agora o Internacional não está mais só nesse bolo, né? É uma nova realidade. E eu não sei quanto tempo mais, né? Os clubes ainda vão demorar para perceber que não tem saída, né? Ou mexe nesse patamar financeiro com que trabalham com os jogadores, né? Ou ficam inviabilizados, né? Vão arrumar uma dívida que já pode ser amortizada se tomar uma iniciativa agora. Esse prurido que se tem aí em relação a não vão mexer no grupo de jogadores porque a gente precisa do vestiário na volta, olha, eu acho que quem está pensando assim está perdendo tempo. Eu também acho. Em algum momento isso aí vai ter que ser quebrado. Porque já se viu que os jogadores não vão tomar a iniciativa de abrirem mão de alguma coisa nesse processo. Então que venha de cima para baixo. Agora deixa eu colocar para vocês. Foi um final de semana muito interessante no que diz respeito à condução das coisas para a expectativa do retorno do futebol aqui no Rio Grande do Sul, né? Vocês lembram muito bem de um personagem do Chesperito, do Chaves, do Bolanhos? Uhum. Não era nem porque tinham vários esquetes. Tinha o do Chaves, tinha o do Chapolin e tinha um terceiro que aparecia menos vezes, que era do professor Chapatin. Vocês vão lembrar disso? Doutor Chapatin. Doutor Chapatin. Doutor Chapatin, que ele queria ir para o futebol. Aí ele pegava o casaco dele, botava o chapéu e quando ele estava saindo na porta acontecia uma coisa e ele tinha que voltar ali. Agora eu vou para o futebol. Botava o chapéu, o casaco. Era tira casaco, bota casaco. Foi o final de semana, cara. O governador do estado fez uma live no sábado de noite, entrevistado por repórteres de várias emissoras, vários veículos. Em determinado momento ele foi questionado sobre o futebol, na medida em que estava sendo implementado um novo decreto, e ele disse que não havia autorização para a dupla Grenal sequer treinar. E aquilo no sábado de noite caiu como uma bomba. Tanto que ontem, à noite, o Inter e o Grêmio oficializaram o cancelamento dos treinamentos. Pois ontem à noite, o tal decreto do governador foi colocado no papel. E quando ele foi colocado no papel, já não era aquilo. O Inter e o Grêmio poderiam treinar, distanciamento, lugares abertos, 25% do quadro treinando. Então, assim, mudou tudo de uma hora para outra. A pressão da dupla Grenal foi muito grande, a gente sabe disso, inclusive nos bastidores, e eu não sei se por isso o governador acabou cedendo. O fato é que tira casaco, bota casaco e agora dá para treinar. Baldassi, algumas questões. O que é o 25%? Pois é 25% do grupo de jogadores ou 25% do quadro funcional? Eu não sei. Mas vamos supor que é 25% do grupo de jogadores podendo treinar. Como é que é isso? Um dia treina 25%, outro dia 25%. Quer dizer, os jogadores, na verdade, 4 grupos. Aí eles treinam um dia e param 3 ou 4 para voltar de novo, esse primeiro grupo. Pois é. Não sei. Eu não sei se é treino por dia ou por turno, mas tu dividir em 2 turnos por dia, né? Tu vai treinar um dia, vai folgar no outro e retorna. Então é dia sim, dia não, né? Pode ser uma interpretação também. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A dupla Grenal vai só treinar durante muito tempo. Futebol não tem em maio. E olha, futebol não terá em junho. Talvez uma possibilidade em julho. Mas ainda assim é difícil garantir isso aí. E olha que a dupla Grenal está no estado que talvez tenha melhor se preparado para enfrentar tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, por exemplo, nesse momento, porque os outros clubes estão mais distantes ainda de treinamentos normais e mais do que isso de competições. O único Fala, Cléber. Fabiano, só aproveitar o gancho. Quinta-feira houve uma videoconferência entre os departamentos médicos dos clubes da primeira divisão e o Grêmio e o Internacional foram protagonistas do encontro, né? O que está sendo feito aqui está sendo utilizado pela CBF como modelo para a volta do futebol nos demais estados do Brasil, né? Só que essa é a perspectiva, está sendo tudo feito perfeitamente, tudo de um rigor dentro de um protocolo, mas para quê, né? Há quanto tempo isso vai... Qual é a utilidade prática, né, desse treinamento? Lógico que tem interesse de Grêmio Internacional de reativar o futebol, mas
o que vai mesmo reativar o futebol é a volta da competição, e por enquanto a gente não tem nenhuma perspectiva a respeito disso. No final de semana, pela primeira vez, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol admitiu duas coisas. Primeiro, ele admitiu a possibilidade da sede única. E depois ele admitiu, inclusive, a possibilidade de não ter mais gauchão. Primeira vez que ele admite isso. O sede única é o seguinte: nós temos bandeiras no Rio Grande do Sul com cores determinando cada região e a sua gravidade e risco do processo de contaminação. O Porto Alegre está na bandeira na cor laranja, que significa que há um risco médio. E tem algumas cidades do Rio Grande do Sul que estão na bandeira amarela, que não teria risco. Para pensar numa sede única, teria que ser numa cidade destas com bandeira amarela, como, por exemplo, Uruguaiana e Juí. Como é que tu vai levar 10, sei lá, tem a infra, né, Baldasso? Para Juí para jogar um campeonato gaúcho? Tem que ter não tem como, cara. Tem que ter... E tem um detalhe também, né? Para tu realizar essa fase de classificação, a última rodada precisa de todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Qual é a cidade que comporta? Só Porto Alegre. Só Porto Alegre, até pela ideia que foi apresentada na semana passada pelo presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Ele falou o seguinte: bota jogo, além de botar o jogo no Beira-Rio e na Arena, bota jogo nos CTs. O CT do Inter, o CT do Grêmio, e dá, né? Ah, mas não tem arquibancada. Dane-se arquibancada, não precisa. Né? Então aí daria. Não tem torcida. Não tem torcida. Sede única, eu só vejo a possibilidade da sede única é só na região metropolitana. Só em Porto Alegre, porque aí tem a Arena, o Beira-Rio, o Zequinha, pode usar o estádio da PUC, por exemplo, tem os campos no CT, que eu não sei se deve ter o tamanho oficial, né? 100 por... Tem, sim. Tem, né? Então, já tem 7 campos foi aí. realizada em Alvorada, né? A Copinha Alvorada. Aí, se precisar de alguma coisa, de repente tem o Vieirão, tem o Estádio do Vale. Sim, mas a questão da Grande Porto Alegre, Maiká, é justamente essa. Porto Alegre, a Grande Porto Alegre está numa zona de risco. O problema é esse. A bandeira impede. Talvez por isso é que tenha falado isso aí o presidente da federação, Baldasso. Só que é o seguinte, Benfica, tu fizesse uma leitura absolutamente correta. E tem mais uma coisa, Baldasso. É a rede hoteleira, né? Tem que hospedar essa banda de gente aí. São 10 clubes são 300 pessoas. 300 e poucas pessoas. Outra coisa, tu acha que o prefeito de Uruguaiana, que está tendo uma situação controlada na cidade dele, vai aceitar levar para a cidade dele 10 times de futebol, de gente de toda a procedência, vindo de todos os cantos, para botar a cidade dele em risco? Quem é que vai querer abraçar essa bomba? E outra, a leitura do Benfica, ela é absolutamente correta. O junho, a gente não vê perspectiva de futebol em junho, talvez em julho. Agora, se não tiver em junho, e só em julho, acabou o gauchão. E Grêmio não tem Inter? como fazer gauchão a partir de julho, porque aí é campeonato brasileiro, aí são as outras competições. E Grêmio Inter geram comoção, né, Silvio? Provavelmente, se for fora de Porto Alegre, vai ter gente batendo no hotel, torcedor, enfim. É complicado. É realmente muito complicado. É verdade. E tem um detalhe fundamental aí. O inverno realmente está chegando. Na semana passada, a gente teve, assim, 2 ou 3 dias de frio médio. Nada a ver com o inverno. O que começou a acontecer? Espirros naturais, né? O pessoal tossindo, e nada a ver com o coronavírus. É aquela reação normal de um primeiro frio que acontece. Imagina, a partir de agora, que vai ficar mais frio. Imagina, em junho estará muito frio. E até em julho também. Quer dizer, isso vai determinar cada vez mais a preocupação, cada vez mais o afastamento de movimentos de grupo, cada vez mais aquela orientação de fica em casa, você que pode, fica em casa, não saia para a rua. Quer dizer, olha, cara, é impraticável o futebol em maio e em junho e talvez em julho. Silvio, cara, o que pode acontecer com o futebol gaúcho e o futebol brasileiro? Nós estamos tão perto de fazer a nossa parte, não de resolver o problema, porque é um problema muito grave, realmente, que depende da ciência, né, da tecnologia, de investimento, enfim. Mas nós estamos tão próximos aí de cumprir a nossa meta e falta tão pouco, assim, se a gente segurar, olha, se nós, povo, né, população, se nós segurarmos firme aí até, eu não estou desmerecendo ou desconhecendo o fato de que para o cara que tem um mercadinho, uma padaria, um açougue, enfim, que está difícil, está complicado para todo mundo, realmente é algo inimaginável aí na história da humanidade, num mundo tão
As outras pandemias que tivemos foi numa época, né, numa época muito menos globalizada. Hoje a gente não só está viajando pelo mundo, como está em contato com o mundo todo. Mas se a gente segurar mais um pouquinho, assim, se a gente tiver a paciência, o sangue frio e a consciência de segurar até julho, né, até agosto, eu tenho certeza que a gente vai sair melhor dessa do que se a gente voltar para a rua. Mas, Maiká, tu mesmo falasse sobre quem precisa. Sim, porque eu se entendo, for até Silvio, eu julho, entendo. se for até julho, muita gente quebra no meio do caminho, já tem sim, gente quebrando, sem já dúvida. tem pequenas empresas especialmente quebrando e muita gente vai estar morrendo. E aí grande... nem a morte não é nem pelo coronavírus, nós vamos ter mortes de fome. E aí estou falando do país todo, se for até julho. Mas, e por isso a gente entende que é o seguinte, a máxima é aquela, se você pode, fique em casa, porque tem gente que não pode, tem gente que precisa trabalhar para ter o seu sustento, para não morrer de fome ali adiante. Mas estas pessoas que precisam sair, elas precisam estar protegidas. Protegidas por quem, por exemplo? Por quem pode ficar em casa. O sujeito que pode ficar em casa não tem que ir para a rua exatamente para ajudar a proteger também quem precisa naturalmente ir para a rua. É uma equação meio complexa isso aí, mas que isso precisa realmente funcionar, precisa, para que a gente possa chegar até o mês de julho, quem sabe, começando a superar esse problema. Eu acho que um balizador de quando as coisas podem começar a voltar ao normal é quando houver a liberação das aulas. Eu acho que esse vai ser o ponto em que nós estaremos diante de uma perspectiva boa de que as coisas voltem ao normal. E, em princípio, o governador do estado, lá atrás, abriu a possibilidade de que as aulas voltariam em junho. Pois eu digo para vocês, eu acho que não voltam em junho as aulas. Eu acho que as aulas, no final do mês, vem o decreto do governo do estado segurando junho também as crianças, os adolescentes dentro de casa. A propósito, tu há quanto tempo não está indo para o colégio, Baldasso? Cara, é uma coisa muito louca isso, porque eu tenho filho pequeno, né? Vocês não têm filhos pequenos. Os filhos pequenos, na primeira semana, tu tem ações criativas. Na segunda, tu consegue mais ações criativas. Na terceira, tu sente que a imaginação já não vai... Cara, 50 dias depois, não se tem mais o que fazer com as crianças, cara. Eu ainda tenho a sorte que eu tenho 2. Então, como eles são mais ou menos, tem 1 ano e pouco de diferença cada um, eles brincam entre si. Mas eu fico imaginando aqueles pais que têm uma criança de 5, 6, 7 anos em casa há 50 dias. O que eles estão fazendo para dar atividade para essa criança, diversão, entretenimento? No fim das contas, tu acaba dando o teu smartphone e diz aí, ó, vai no YouTube, procura o que tu quiser ver aí e fica aí o dia inteiro. Não tem o que fazer, cara. E tem outra coisa, a criança tanto tempo em casa sem poder ir no colégio é um desafio para o pai, hein, Baldasso? Porque chega um momento em que o pai não sabe explicar. A criança está perguntando e o pai não sabe. E o pai lá atrás daqui a pouco não aprendeu. E o pai está defasado. Aí o pai passa vergonha. Ô Kleber? Isso já aconteceu comigo, né? Em outras ocasiões, né? Tu não saber a resposta, aí tu vai fazer o exercício e tu erra a conta. Né? Então, pai, a resposta não é essa, né? Então eu equivoquei algum. Mas o pior de tudo, Silvio, imagina tu ter umas crianças tipo o Fabiano Baldasso, assim, inquieto, né? Que caminhando de um lado para outro, fica dando volta dentro da sala. Deve ser um horror, né? Cara, vocês falaram. Aconteceu comigo semana passada, Benfica. O Antônio estava tendo aula online, porque agora eles estão tendo aulas online, né? Eles colocam numa sala de reunião, como nós estamos fazendo aqui, só que no interno. Então vem a professora e dá aula. E eu do lado do Antônio, era o Antônio ou era a Júlia? Acho que era o Antônio. Aí a professora fez uma pergunta para o Antônio olhou para mim, tá, pai, e aqui, como é que faz aqui? Meu filho, segue a aula que é tu que tem que saber, não sou eu que tenho que saber. Sim, pai, mas me ajuda, pai, eu não desrespeito o pai. Não desrespeito o pai e segue a tua aula aí. Espetacular, isso deve estar acontecendo muito. Vocês estavam falando do personagem do Roberto Bolanhos, o Dr. Chapatin, né? Eu me dei conta, ele é um médico, mas ele é um médico assim, ó, muito transparente, muito objetivo. Então o sujeito chega mal lá no consultório para ser atendido por ele. Doutor, como é que eu tô? Aí ele responde o seguinte, tá mal e não passa de hoje à noite. É isso aí. O Dr. Chapatin. Tudo que tu precisa ouvir, né?
Tudo que você precisa ouvir, né? Sim, o cara é bem objetivo. Doutor Chapatin. Bom, olha, esqueci de dizer que a gente está aqui no Bairrista FC, na parceria diária do Grupo Bairrista e pela RDC TV, nos canais 24, 524 da NET Claro. RDC TV, também transmitido nas suas plataformas digitais, assim como o Grupo Bairrista, no Bairrista FC, que ontem teve uma live maravilhosa no Serranos, foi isso, Maiká? Tivemos uma live maravilhosa aqui, Silvio, dos Serranos, né? Esse grupo tão tradicional, tão histórico, né? Os Serranos, eles estão na história da música do Rio Grande do Sul, e foi muito especial. Fizemos na rua aqui, foi um dia das Mães bonito, né? De temperatura amena, assim, bem aquele clima de outono já, uma mistura de estações. E foi muito legal, foi na rua, muita gente participando, muita gente assistindo. A música maravilhosa dos Serranos, né? No domingo, Dia das Mães, especial. Tinha um churrasco rolando ali também. Foi muito legal mesmo essa participação, o privilégio, né? De estar junto com os Serranos, assim. Eles que são, enfim, cheios de fãs. A gente recebeu muitos recados, a galera assistindo, colocou na TV. Quem pôde estar com as suas mães, né, no Dia das Mães, fazendo churrasco, fazendo almoço, o pessoal colocou na TV para assistir junto, foi muito especial. Pô, esse Olha, grupo eu tô tem abrindo... Fala, Kleber. Eles têm uma história gigantesca, né, de qualidade e de durabilidade, né? E eles estão preparando aí um novo trabalho com quase 20 músicas inéditas. Haja fôlego, hein? E haja qualidade também, né? O Serranos criatividade. O Serranos é tipo um clã, assim, né? Tipo lembra que tinha a família do Remy, tipo o Jackson 5, assim? Claro que tem alguns que não são da família ali, mas eles vão... Aliás, é uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, né? Desses conjuntos conjuntos formados por membros da família, né? E, claro, o Serrano já teve algumas trocas de membros, enfim. Mas são craques, né? Claro. Músicos de altíssima qualidade. Mas, Maiká, mas alguns vão envelhecendo. Daqui a 30 anos tu vai ouvir falar nos Serranos. Claro, é como que sim. Os Demônios da Garoa. Exatamente. Os Demônios da Garoa, Baldasso, tem um só da formação original. Porque começou há 60 anos, 70 anos. Os velhinhos tudo já se foram, coitadinho. Ficou um só com um monte de gurizada, né? Isso acontece nos Serranos, mas a marca é muito forte, a qualidade musical é muito forte. Então, daqui a 30 anos, Maiká, a gente vai estar ouvindo falar nos Serranos. Tem um grau de exigência. Meu livro aqui. Tem um grau de exigência para entrar, né? É um clã, realmente, é um clube fechado ali, né? Porque trocam os membros, mas quem entra ali não, né, entende do riscado, não é meia boca, não. Eu estou abrindo meu livro aqui, Kleber Grabowska, Craques do Futebol, e paro na página dedicada a Lev Yashin, considerado por muitos, por mim, pelo Baldasso, por exemplo, o Yashin, o goleiro da União Soviética. Ele jogava no tempo da União Soviética, ele está na nossa seleção mundial de todos os tempos. Lev Yashin, mão de veludo em luvas de ferro. Diz o texto inicial aqui. E aí era o seguinte, ó, ele era o único goleiro que se fazia observar quando o jogo se passava do outro lado do campo. Era a face sorridente do comunismo. E mais, sempre de preto, impressionava tanto os adversários que estes pensavam duas vezes antes de chutar. Sua altura não o impedia de ser bom na sua posição, ele era muito alto. Ele chegou a levar a União Soviética até a semifinal da Copa do Mundo de 66. Após o pênalti, e aí perdeu para a Portugal do craque Eusébio. Após a decisão por pênaltis na disputa pelo terceiro lugar, Eusébio pediu desculpas ao Lev Yashin, considerado a sua vítima. Yashin pegava bolas consideradas indefensáveis em posições sem estética, mas muito eficazes. Olha só, muito hábil com os pés, transformava-se em zagueiro sem utilizar as mãos. Nós estamos falando do final dos anos 50 e dos anos 60. Muito hábil com os pés, se transformava em zagueiro sem utilizar as mãos. O líder incontestável do seu time valia por pelo menos 2 e nunca tomava gols. Foi o único goleiro a ganhar uma bola de ouro. Lev Yashin, Kleber Grabowska.
Pois é, o Lev Yashin, nos anos 60, ele era praticamente o que o Neuer é na atualidade, né? Um goleiro pioneiro na qualidade do jogo no chão, né? E tinha uma envergadura muito grande, né? Era um cara que impressionava, e era o famoso Aranha Negra, porque se vestia sempre de preto, né? Então, trouxe aí uma... Ô, Kleber, me ajuda. Entre os goleiros, né? Me ajuda. O outro goleiro lendário, claro, não no nível do Yashin, o outro goleiro lendário da história da União Soviética foi o Dassaev, não foi? Exatamente. Isso. Goleiro foi da União Soviética outro dos na Copa grandes de goleiros 82. da história do futebol. Sim, e que teria sido cogitado pelo Internacional mais adiante. É? É verdade. Sim, você falou isso, Kleber? Eu me lembro, eu não tenho detalhes, né? Mas eu não sei se era naquele período ali da abertura da União Soviética, da dissolução da União Soviética, né? Mas um tempo após a Copa do Mundo, não sei se muito próximo ou depois, ali 82, 83, né? Se cogitou, eu me lembro dessa cogitação, da Dassaev aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero saber se era real que o Inter tinha interesse no Dassaev ou se era aquela coisa... Inter tem interesse em Dassaev. Grêmio pode trazer Maradona, que em determinado momento a gente sabe que tomou conta do jornalismo esportivo aí. Teve muito chute, hein? Não sei se não é chute isso aí. Ih, rapaz. Como é que é aquela manchete? Tudo certo, Grêmio e Boca, falta Maradona e Charles não vem mais, né? Ô, Maiká, que altura tu tens, Maiká? Eu tenho 1,91. 1,91. E tu, Baldasso? Sem salto. 1,93. Cara, e tu, Kleber? 1,84. Então, pra mim, só resta o talento mesmo. Eu tenho que ganhar de vocês no talento. Se eu depender da altura, eu tô ralado. Esse goleiro, Maiká, o Yashin, tinha 1,85 m. E 1,85 m... ainda tem goleiro que joga com 1,85 m. Só que ele jogava nos anos 60, quando o Inter tinha um goleiro chamado Gainetti, por exemplo, que não tinha mais do que 1,70 m. 1,72 m, 73. O Grêmio teve, ali entre 70 e 72, um goleiro chamado Jair. O Jair tinha 1,72 m. E evidentemente que nem se falava nada sobre a altura de goleiro, que goleiro tem que ser alto, esse tipo de coisa. Pois antes disso, o Yashin já tinha, o Maiká, 1,85 m. Tu sabe, Maiká e Benfica, qual foi o grande corte no futebol brasileiro? E talvez tenha sido acompanhado também por um movimento mundial em que passou a se preocupar com a altura de goleiros. O grande corte no futebol brasileiro foi Tafarel. Tafarel também não era alto. Tafarel tinha 1,82 m de altura. Depois do Tafarel, os goleiros brasileiros tinham todos acima de 1,90 m. Uhum. Ia falar, Maiká? Não, Silvio, a questão da altura dos goleiros, eu acho que o Danley tinha por aí 1,84 m. E o Groi também não era tão alto assim também. Acho que não passava de 1,85 m por aí. São os dois grandes goleiros aí que eu recentemente... Claro, o Danley, né, um nível acima. Mas os dois que eu lembro, assim, mais recentes, claro, o Dida, né, passou pro Grêmio Inter, era bem alto. Tem toda essa discussão do goleiro alto ter dificuldade de cair, né, de fazer defesa nos cantos, da velocidade de reação. O Inter tinha o Carlos Miguel agora, né, o goleiro da base com 2,3, 2,4, né, altura de jogador de basquete. Podia optar o que ele queria jogar, o goleiro do Inter. Mas realmente, assim, essa questão de altura eu acho muito relativo. Claro, pro goleiro tem um mínimo, né? Acho que hoje em dia, acho que o último que nós vimos aí com menos de 1,80 foi o Jorge Campos, né, do México, porque depois... Mas a questão da altura é muito relativa no esporte. Claro que no basquete, no vôlei, precisa, né, um pouquinho mais de altura. Mas no futebol aí, Romário, Messi, os craques não chegam a 1,70. O Jorge Campos, esse era um fenômeno, né? Eu vi esse cara jogar. Eu vi o jogo dele Ronaldo contra a seleção brasileira. O cara ou era goleiro ou era centroavante. Jogava bem com os pés. Espalhafatoso. Usava umas roupas coloridas 5 números acima do número dele. Era completamente espalhafatoso. Tem o René Guita, né, que é outro grande goleiro folclórico espalhafatoso, que saía jogando também. Mas eu acho que o futebol não abriga mais esse tipo de coisa hoje em dia, cara. Tu ia falar, Kleber?
Não, o fenômeno era o Ronaldo, né? Eu acho que não, tô brincando. O Chilaver também era outro goleiro, assim, que tinha arrobos de jogar na linha, né? Ele, antes do Rogério Ceni, era o grande goleador do futebol mundial, e o Rogério Ceni, à medida que conseguiu ter uma vida longa como ídolo e titular absoluto do São Paulo, foi o cara que quebrou esses recordes de gols do Chilaver. O Chilaver não era espalhafatoso na vestimenta, né? Ele, eu acho que usava uma camiseta sempre escura com um bulldog, né, no peito, mas o Chilaver, ele era espalhafatoso no comportamento, era muito agressivo e durante muito tempo ele dava declarações fortes. Teve um episódio, a seleção brasileira contra a seleção paraguaia, não sei se era Libertadores, acho que era a seleção brasileira, Olímpico. Deu uma cusparada no rosto do Roberto Carlos. Foi no Olímpico, Kleber. Era exagerado. Foi naquele jogo que o Filipão trouxe pro Olímpico, lembra? Nas eliminatórias. Ah, sim. O tudo ou nada, aquele que o Tinga, Isso, o Marcelinho Paraíba estava no time, né? Cara, eu tô me dando conta agora, Kleber, daquele que o Higuita, eu já entrevistei o Higuita. Eu lembro disso, eu acho até que já contei aqui naquela decisão do Grêmio lá na Libertadores, que eu fiquei uma semana lá vendo os treinos lá em Medellín, do time do Nacional, e a gente ia de manhã cedo e se fazia entrevista antes de começar o treino. Mas mais do que isso, a gente podia entrar no vestiário para entrevistar os jogadores. E um deles era o Higuita. Quer dizer, uma cultura completamente diferente. Como é que vai se pensar hoje? Primeiro, em entrevistar, entrar em vestiário. Segundo, em entrar em vestiário, Baldasso, antes do treinamento, para entrevistar os jogadores. Sabe? Porque daqui a pouco tu faz uma pergunta forte, dá uma confusão, uma coisa assim na entrevista, e o cara vai treinar depois. Pois isso acontecia, naquela semana aconteceu. Era antes de 8 da manhã, a gente já estava lá para poder entrevistar, tipo o Higuita. Se entrevistava jogador pelado na banheira, Benfica. Bom, jogador na banheira do vestiário, pelado, encostado, tu ia com o microfone do lado da banheira e entrevistava o cara pelado tomando banho, cara. Era um troço absurdo que acontecia. Fizesse muita entrevista dessas, não? Fiz muitas entrevistas dessas. Em alguns momentos, eu nunca... Tem uma história fantástica. O Hernani Campelo. Hernani Campelo pela Rádio Guaíba. Uma vez o Grêmio estava enfrentando o Independiente de Medellín, que tinha como zagueiro Balói, que depois foi jogar no Grêmio. E aí o Hernani Campelo entrou no ar na Rádio Guaíba, depois do jogo, dizendo: olha aqui, estou entrando no vestiário aqui, os jogadores estão saindo do banho, tá aqui o Balói. Aí ele começou: meu Deus do céu, o que é isso? O Hernani Campelo ficou sem palavras ao ver o Balói pelado. Ele falou: tu me desculpa, mas é um negócio descomunal que eu tô vendo aqui. Me perdoa. Cara, na boa, era nojento isso, cara. Que graças a Deus que o futebol mudou e que o repórter não precisa mais passar por esse tipo de coisa. Vou encerrar o programa, Kleber. Tem uma foto, né, que é emblemática, que é um integrante da família Kennedy, Bob Kennedy, Ted Kennedy, sei lá, o sucessor lá do clã dos Kennedys, candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele vem para o Brasil para uma visita e tá o Pelé sai da banheira, estava tomando banho, a foto é o Pelé ao lado de um Kennedy e o Pelé todo ensaboado, né? Naquele tempo tudo era possível, né? Sim. Se entrava no vestiário para fazer esse tipo de entrevista aí referida pelo Baldasso. Ô, Maiká, conta alguma coisa pra gente aí. Não, é que vocês falaram no Chilaver. Boa essa pauta aí. No final do programa nós vamos terminar tocando, né, Silvio? O que nós vamos fazer? Acreditar? Claro. O Silvio vai cantar aí, eu vou tocar. O Clebinho falou do Chilaver, eu lembrei do Navarro Montoya, lembra? Era uma moda dos anos 90. Das camisas, os goleiros usarem camisas estilizadas. O Chilaver tinha o Bulldog, né? O nosso querido, glorioso Tavarelli, o apelido dele era El Mono, né? O macaco, então ele tinha um gurilão na camisa. E o Navarro Montoya... Inesquecível Tavarelli. Inesquecível, tive que citá-lo, infelizmente. E o Navarro Montoya tinha várias, goleiro que foi do Boca, doidaço da cabeça. E aí ele tinha uma que era um caminhão vindo na estrada e uma caricatura dele com a cabeça para fora da janela do caminhão, assim. O Rogério Ceni usou algumas também, não sei se estão tão divertidas assim. O Darley teve alguma coisa também personalizada, com autógrafo, um desenho dele, era bem legal essa época. Tu sabe que existe uma grande divergência entre os próprios goleiros
do que é melhor. Tem goleiro que acha que é melhor usar um uniforme de uma cor diferente e chamativa para a zaga saber onde ele está, mas tem goleiro que é o contrário. O Dida, por exemplo, era um goleiro que gostava de se vestir quase que camuflado, porque ele gostava de ser um fator surpresa quando o atacante aparecia. Não há até hoje um consenso entre os goleiros. Se é melhor tu ser uma referência pela tua vestimenta ou tu tá discretinho ali no gol. Eu também não sei. E a gente não tem um goleiro para falar, a menos que vocês tenham jogado no gol, hein? Alguém de vocês jogou no gol? Edu? O Edu joga no gol até hoje. Eu joguei um pouquinho quando era moleque, mas depois, porque eu tinha altura, né, pra jogar no gol. Mas eu até gosto de jogar no gol, mas hoje se eu me jogar numa bola eu me quebro inteiro. Então vou liquidar com o Baldasso agora. Em 1968 eu joguei no gol. Tô deixando o programa, estou saindo do programa. Tá na tela aí pra quem quiser ver a camisa que eu citei agora do Navarro Montoya. Num Boca ou alguma coisa. Mas o que é isso? Sensacional, rapaz? Né? Que coisa brega. É lindo, isso é maravilhoso. Aquele goleiro Farid É. Mondragon também não era espalhafatoso, não? Mais ou menos, né? Mais ou menos, não era muito, não. Mondragon não era muito, não. Kleber Grabowska, o que tu recomendas aí, hein, Kleber? O Júnior, o Silvio, eu tava vendo domingo, né, a live do Zeca Pagodinho, depois eu fui ver a do Roberto Carlos. Ele não aceitou os teus conselhos, né? Parece o D'Alessandro, né? O time pode mais, mas ele segura o ritmo, né? Cara, mais umas três lives e o Rei vai dormir. Tá cansado. Cara, eu acompanhei 3 músicas do Roberto Carlos, eu larguei, né? Eu tava deprimente o domingo de tarde, sai da empolgação, que é o Zeca Pagodinho, que funcionou tudo perfeitamente, né? Alto astral, né? O repertório espetacular. Aí tu pega os grandes sucessos do Roberto Carlos, né? E ele começa com acho que as 4 primeiras músicas, né? 2 tremendos sucessos, mas é para baixo, tu olha a cara dele, o som ruim, né, gravado dentro do estúdio dele, né, foi o anti-marketing ontem do Roberto Carlos. Mas aí que tá, o Roberto Carlos indubitavelmente é o maior intérprete da história da música brasileira, e nem é por causa da voz, tal, é que ele teve uma ligação com o público, com o povo popular, a sua maneira de interpretar uma música. E ele, em determinado momento da sua carreira, a partir dos anos 80, ele passou, mesmo sendo um grande intérprete, e outra, o Roberto Carlos também é um grande compositor, só que ele passou a ser infeliz nas suas escolhas de repertório. E ele simplesmente, além de ser infeliz na escolha de repertório a partir dos anos 80, ele abraçou esse repertório como o repertório preferido dele. Então nós, o Baldasso, que gosta do Roberto Carlos da década de 70, não vê nada. O Benfica, que gosta do Roberto Carlos da década de 60, não consegue ver o Roberto Carlos interpretando aquela música. Então é deprimente, é deprimente. É verdade. E ninguém Nem consegue todo mundo é dizer Paul isso pra McCartney, né? Exato. E ninguém consegue dizer isso pro Roberto. Não tem produção que consegue dizer. Canta, quero que vá tudo pro inferno. Se mexe um pouquinho mais, Roberto. Mas não tem jeito, não tem. Ele não vem. O Roberto tá mais Muito bem. E tu... Roberto tá mais pra Julio Iglesias do que pra Elvis Presley. Exatamente. Deixa eu mandar de novo o recado, então. Tem um vizinho meu, Silvio, que teve uma discussão muito forte com a esposa, né? Aquele sábado de faxina, daí começou a dar o maridão não aguentava ficar em casa, né? Aí lá e a vizinha fazendo a faxina, colocando na vitrola o Julio Iglesias para tocar. Daí lá pelas tantas, ele não tem mais o que reclamar da esposa. Ele disse, eu não aguento mais esse Júlio Iglesias. Não é Júlio, é Julio. Tudo é possível, nessa época aí tudo é possível. Aí, muito bem. Então, Bairrista FC, toca esse teu banjo aí um pouquinho aí, Maica. Faz alguma coisa aí. Vai cantar, Silvio? Vou cronometrar aqui, peraí. Vai cantar, Silvio? Eu tento, né? Saio atrás de ti. Vai que eu vou atrás de ti. Vai, sacanagem. Vai indo que eu já vou. Então, Dona Ivone Lara, acreditar, Dona Ivone Lara. Tá. Deixa eu acertar o tom, né? Porque tem isso também, né, Baldasso? Não é assim, cara, gente. Acertar o tom, né? Acreditar. Não.
Tu canta no tom que tu quiser. Quem tem que acertar o tom é o músico, é o cara que tá tocando. Tu canta como tu então quiser. Tá. Então tá. Vamos lá. Acreditar. Acreditar. Eu não recomeçar. Jamais. A vida foi em frente. Você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar. Vai devagar, vai devagar. Recomeçar. Jamais a vida foi em frente. Você simplesmente não viu que ficou pra trás. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Atenção, público ouvinte. Perdão. Vocês acabam de ver e ouvir a pior coisa já feita em termos de tentativa de entrosamento de um cantor de alta qualidade com um péssimo músico. Eu vou te dizer que ficou surpreendentemente bom. É mesmo? O senhor tá muito acelerado. Tem que dar uma respiradinha. Mas é que o Maicá se esconde atrás do talento do Benfica, não pode? Isso é brincadeira. Por isso é que tu tem que começar, Maicá. Daí eu saio atrás de ti. É complicado essa história aí. Você me pagar um drink antes não é bem assim, Silvio. Tem que levar pra Então mete um samba aí pra terminar, então. Vamos lá. O que nós vamos cantar, então? Tu começa cantando, vai. Vamos acreditar, então? Pode ser, mas vai contigo aí. Tá, tu vem junto, então. Vai com tudo. Acreditar. Vai com tudo. Eu não recomeçar. Jamais. Olha o tom. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar. Eu não recomeçar. Canta, Maicá. Jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Maicá, nós vamos fazer o seguinte, uma live só caseira, só eu e tu hoje à noite e vamos. Mas é que nós temos um delay aqui, né? A gente tem que estar no mesmo lugar daí juntos. Vamos treinar umas 3 horas para poder cantar de novo outro dia. O Baldasso se mandou, tu viu? Ele não quis ver de novo o Se banjo, mandou, não aqui, quis ouvir esse animal, rapaz. Isso aqui não é o gosta seguinte, de coisa boa. Posso falar rapidinho, Silvio? Isso aqui é um banjo que foi feito lá em São Paulo pelo Gerson. O Gerson é um grande camarada, é o cara que a gente entra como cliente, sai como amigo, o Gersão lá. B9 Banjos, então o pessoal que quiser seguir no Instagram, que gosta aí de tocar alguma coisinha. Um dos melhores banjos do Brasil aí. Aí ele não tá, eu fui um dos últimos agraciados aí com um banjo personalizado, né? Dá trabalho pra caramba. Então, ele tá fazendo poucos personalizados, eu fui um dos últimos aí. E escolhi homenagear o meu time do coração, né? Meu Greminho. Guri. Aqui tem um símbolo, levei pro Danley autografar aqui. Vamos ver se consigo de um Renato aqui em cima e é isso aí, tá resolvido. Certo. Ficou bonito o banjo. Muito bem, Kleber e Maicá, porque o Baldasso já terminou. Baldasso Ficamos fugiu. por aqui, a gente volta. Baldasso se mandou. Se mandou. A gente volta. Bingo. A gente volta com o Bairrista FC amanhã. Tchau, tchau.